Apoio Cronos e Casas da Água. Olá, assinante, olá, internauta, telespectadores da NET Canal 4 e você que está nos acessando pelo www.tvfloripa.org.br. Estamos começando mais um Nosso Condomínio hoje, programa do Sindiconde, que tem o apoio da Cronos e Casas da Água. Os recados iniciais de sempre, mande o seu e-mail, temos recebido alguns, mas com palavras elogiosas de diversos cantos aí da cidade de Florianópolis, alguns do interior do estado, obrigado a vocês, mas queremos aquela sua participação realmente efetiva, né? Mande ideias, sugestões, quem você gostaria de ver conosco aqui na bancada, discutindo, analisando e, enfim, participando, né, do programa. O Sindiconde, você sabe, para mandar a sua sugestão, o seu e-mail, sindiconde@gmail.com. Gustavo e equipe, né, estão lá. Se você quiser ir pessoalmente, aqui de Florianópolis ou da Grande Florianópolis, fica ali no edifício 6A Center, na Avenida Osmar Cunha, 183, sobre a loja do Bloco B. Se você quer escrever uma carta, tem gente que gosta, não quer perder o hábito, você manda então para Avenida Osmar Cunha, 183, sobre a loja Bloco B, 6A Center, CEP 88015-100, certo? O telefone para contatos mais rápidos, ou agendamento, visita à biblioteca, que já tem volumes à disposição, né, dos interessados, condôminos e síndicos, 33, código de área Florianópolis, né, 48, 33338677. Suitagem, sequência das informações do programa e outras, no Jornal Notícias do Dia, no Caderno Clube do Imóvel, toda a sexta-feira. E também mensalmente, todo fim de mês, no Jornal Fique Esperto, que tem uma circulação em toda a Grande Florianópolis, que é também a área de abrangência do Sindiconde. Como sempre, o nosso presidente, Alfred Heimann, incansável, né, está aqui conosco para trazer informações, tirar dúvidas, fazer comentários e, acima de tudo, despertar a sua consciência cidadã, a sua consciência cívica. Ele que sempre nos desperta e nos chama a atenção para a boa convivência, para a obediência às regras, legislações, enfim. É o âmago desse programa, é um programa construtivo que, obviamente, aponta situações que não são lá muito regulares e que ferem até essa consciência cidadã, mas que é, acima de tudo, um programa para construir, para trazer ideias, para discutir ideias. Presidente, muito prazer mais uma vez tê-lo aqui. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui nesse programa que eu tenho muito prazer em participar. Apoiar. E apoiar também. Pensar. Porque realmente pautar. É um programa que está tendo uma boa repercussão junto aos condomínios, digamos até de fora de Florianópolis, sabe? Não só da região Florianópolis, fora de Florianópolis, porque nós estamos na internet, nós estamos, certo? E isso aí tem nos dado uma alegria muito grande pelas perguntas que nos têm sido feitas por telefone, mas continuo dizendo que é difícil de trazer alguém que sentar aqui do nosso lado, né, e espontaneamente colocar as coisas. Na semana que vem, possivelmente, nós vamos ter aqui uma autoridade a respeito do assunto de lixo. Certo. Nós estamos, a preocupação dos condomínios, digamos, são das imensas, digamos assim, preocupações dos condomínios,
Mas antes de mais nada, gente, nós precisamos trabalhar para viver bem, para estarmos bem dentro daquilo que é nosso, estarmos bem junto com os outros, respeitando principalmente os direitos e os deveres de todos. E o que nós não temos sentido muito é a responsabilidade das pessoas e dos condôminos, principalmente, em relação aos resíduos sólidos que são chamados de lixo. Certo. E eu, na verdade, depois que já estou aqui, já até um pouco chato, não é? Falando de lixo aí há algum tempo e participando aí de simpósio e outras coisas mais, trouxemos aqui o presidente da CONCAP, os técnicos da CONCAP e assim por diante, mas o progresso na nossa cidade, em termos do lixo, ele está muito vagaroso e a própria CONCAP, que não é culpada de tudo essa situação, ela tem recebido muito pouco apoio, tanto da instituição chamada Prefeitura, como da Câmara e também da própria população. Se nós passarmos a noite na rua, o que nós vemos de lixo jogado, e aqueles recolhedores de lixo, aqui eles estão ali para recolher lixo, não para fazer limpeza pública. Há uma diferença entre isso aí. É preciso que as pessoas se conscientizem de que o acondicionamento do lixo deve ser uma coisa mais respeitada. Hoje nós já temos aí, inclusive, leis federais que fazem da obrigatoriedade, mas você não tem a dúvida não, sabe, Gilberto? Eu não tenho nenhuma dúvida de que isso aí só vai se resolver no momento de começar uma coisa chamada multa. É a mesma coisa que ele tal de cinto de segurança no carro e daí para fora, porque as pessoas me parece que elas só começam a sentir a coisa na hora que mexe com o bolso. Verdade. Certo? Bom, eu tenho sugerido a políticos e assim de um modo geral, eu não quero me meter na política mais, eu já fui muito adepto a ter opiniões políticas, mas eu acho que sem política nós não fazemos nada também. Claro. A política é uma coisa... É um mal necessário para alguns ou um bem, né, positivo. E nós estamos aí, Gilberto, praticamente há 90 dias da eleição, né? Michuruca tá o negócio, não se fala julho, agosto, setembro, outubro é eleição. Logo no início de outubro. Aí qualquer coisa parecida com 100, 120 dias, nós vamos ter eleição onde se mudam os dirigentes da nossa cidade, onde se renova ou não uma Câmara Municipal e onde os condôminos, infelizmente, não têm uma representatividade, digamos assim... Comprometida. Até já teve gente lá, quantos telefonados? Você devia ser candidato a vereador. Eu digo, eu ainda não perdi o juízo. Não é? O juízo eu ainda tenho. Jamais eu queria ser, certo? Eu ia me metendo com a minha idade, com minhas ocupações, não é nada contra os vereadores, nem contra o cargo, né? Absolutamente nada. Mas que eu vou tentar, certo? Fazer uma reunião com alguns candidatos, certo? Não me importa que partido que for, buscarem um comprometimento com a cidade, principalmente nos assuntos de condomínios. Os condomínios estão simplesmente abandonados na coisa. A nossa energia elétrica tem problemas imensos que tem que ser resolvidos. A nossa água e esgoto tem problemas imensos de serem resolvidos, principalmente na área de comercial, certo? O lixo, então, não se fala, certo? Se o governo, os responsáveis por essa coleta são os culpados, eu diria que não. Eu acho que os maiores culpados ainda são os
próprios geradores do lixo, aqueles que fazem do lixo como se o poder público fosse obrigado a fazer tudo, e ele não fosse obrigado a fazer nada. Só joga lá e aquilo desaparece no passe de mágica, né? Exatamente. Agora mesmo estamos lendo aí nas colunas dos jornais, certo, de que os funcionários da CONCAP estão para entrar em greve. Imagina, gente, uma greve de funcionários que fazem o recolhimento do lixo. Para a nossa cidade é uma vergonha, para a nossa cidade é um absurdo que não tem tamanho. Porque Florianópolis, queira ou não, ela está citada entre as primeiras cidades do mundo aí, de pessoas que acham isso aqui fantástico. E como é que nós vamos deixar a nossa cidade chegar num ponto desse? Por quê? Porque falta aí 2, 3, 5, 10 milhões de reais para a CONCAP poder fazer um trabalho melhor, de melhor qualidade. O que não representa nada para uma população de 400, 500 mil habitantes. O que representa aí, sabe, em termos, se nós chegássemos aqui com matemática, eu não sou lá muito bom matemático, mas eu tenho certeza que isso aí não pode acontecer por questão de dinheiro. Todos os munícipes que recebem lá o IPTU, certo que tem alguma coisa atrasada, alguns têm atraso no seu pagamento de IPTU, mas lá está a cota do lixo. Por que não é repassado esse dinheiro de uma vez? Claro. Não é para lixo, para dar condições da CONCAP trabalhar melhor. Eu estou falando aqui, Gilberto, sim, como um simples leitor daquilo que as notícias nos vêm, da realidade que acontece nos condomínios, certo? E daquilo que eu vejo com meus olhos na nossa cidade. Então, precisamos de soluções. E o Sindiconde pode ter certeza, todos os condomínios podem ter certeza que o Sindiconde tomará todas as providências necessárias e possíveis ao seu alcance para que isso aí venha a melhorar. Buscando com isso aí um comprometimento dos nossos candidatos aí. Não vou chegar aqui e dizer, olha, você vota em B, A, B, sim, C ou D. Não, isso não existe. Não é isso aí. Nem pode, por causa da lei eleitoral, se a gente faz isso, eles nos tiram do ar. Ah, sim. Mas, de qualquer sorte, vou tentar me reunir com eles, de todos os partidos, claro, e que eles venham, não é, trazer esse comprometimento para que depois da eleição, depois de serem eleitos, possam ir lá cobrar deles a situação. Gente, nós estamos falando aí com alguma coisa parecida com uns 300 mil, muita gente. 300 mil pessoas na nossa cidade. A respeitar não é coisa pequena. A nossa cidade já tem aí, eu não sei o número exato de eleitores na nossa cidade, mas deve andar aí alguma coisa parecida. Não vou dar um número porque posso errar de longe. Eu não sei. Não entrei nisso aí. Mas, de qualquer sorte, é isso aí que nós vamos fazer daqui para frente, pelo menos até nós termos esse comprometimento. E quem sabe até trazer algum técnico que não seja candidato. Aí pode. E que ele venha aqui nos trazer soluções. Talvez até nós estejamos errados. Não sei. Nós vamos fazer o primeiro intervalo, voltamos em seguida. Fique ligado, é o nosso condomínio hoje para Cronos e Casas da Água. Aguarde. No Brasil, os tipos de câncer relacionados aos hábitos alimentares estão entre os 6 primeiros causas de mortalidade por câncer. O perfil de consumo de alimentos que contém fatores de proteção está abaixo do recomendado em diversas regiões do nosso país. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, feita em 2010, que entrevistou 54.350 pessoas, o padrão alimentar no país mudou para pior. Apesar de consumir mais frutas e verduras, o brasileiro continua a comer muita carne gordurosa, 1 em cada 3 entrevistados, e tem optado por alimentos práticos, como comidas semi-prontas, que são menos nutritivas.
A ingestão de fibras também é baixa, onde se observa, coincidentemente, uma significativa frequência de câncer de cólon e reto. O feijão, alimento rico em ferro e fibras, que tradicionalmente fazia o famoso par com o arroz, perdeu espaço na mesa dos brasileiros. Para agravar este quadro, estamos nos exercitando muito menos. Cuide-se, viva melhor. No Brasil, nós temos alguns municípios, como Biguaçu, por exemplo, que trata a sustentabilidade como uma forma de garantir o futuro e de ter mais qualidade de vida. Então, a sustentabilidade, o que é que nós poderíamos dizer? Nós temos que crescer, nós temos que gerar renda para ter empregos e, ao mesmo tempo, nós temos que preservar o meio ambiente, que é uma questão básica para a sobrevivência do ser humano. Então, essa é uma forma simples na tratativa, mas na prática nós encontramos dificuldades porque a nossa população mundial atualmente, ela vem de práticas nocivas à sustentabilidade. E agora, de 5, 10 anos para cá, nós estamos conseguindo criar, pelo menos em algumas regiões do Brasil, crianças e jovens, já com uma visão diferente. A educação, ela está inserida nesse contexto. É a coisa básica para que tudo aconteça. Sem a educação, nós não vamos garantir um futuro como todos queremos. E a parte cultural, ela entra nisso tudo, principalmente nesse evento aqui. Nós vimos aqui povos de várias nações, é um mix de tudo que tu possa imaginar, e todos buscando o único caminho, que é o caminho de nós termos um futuro melhor, de nós termos um futuro com a qualidade de vida que todos nós queremos. Passarinho tá cantando, passarinho tá cantando, passarinho tá cantando, passarinho tá cantando. Olá, mais uma dica de saúde e pilates. Vou trabalhar agora com uma técnica bem simples de automassagem. O que você vai precisar é uma bola ou mesmo uma cadeira onde você possa sentar-se confortavelmente, mantendo os joelhos no ângulo de 90 graus, acionando o powerhouse, ou seja, contraindo o abdômen, alongando sua coluna para cima, como se tivesse 2 fiozinhos puxando a ponta das suas orelhas para o teto. Você vai inclinar a cabeça para a direita, vai usar a bolinha, ou mesmo os 4 dedos, e vai massagear o músculo do ombro até o pescoço por uns 30 a 60 segundos. Repita o movimento do outro lado, inclinando a cabeça para a esquerda, fixando o ombro direito e fazendo uma pressão com a bola, com um pouco de força. Se estiver doendo é porque está muito tenso mesmo. Respire fundo e novamente repita de 30 a 60 segundos. Relaxe, respire fundo e aguarde a próxima dica. Apoio Academia Evolução, Avenida Hercílio Luz, 1209 Centro e TV Floripa. Na verdade, o perdão... Para o mundo todo comprometido. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Esse é o nosso condomínio hoje para Cronos e Casas da Água. Falando em Cronos, um abraço ao seu Nésio, que sempre que pode assiste e comenta aqui com o presidente Alfred Heimann, que é da Cronos, né? E o seu José Nitro, que é o presidente, o diretor-presidente lá das Casas da Água, que também, quando não consegue assistir nesse horário, ele vê logo mais à noite, ou no sábado, no domingo, na segunda, enfim,
nos horários da reapresentação. O nosso condomínio hoje é um programa do Sindiconde, e-mail sindiconde@gmail.com. Gustavo e a equipe para lhe responder e lhe orientar. Presidente, é o presidente Alfred Heimann, para você que está entrando agora, internauta ou telespectador, né, assinante. É o presidente Sindiconde que está conosco. Já falamos um pouco sobre algumas questões, principalmente essa aí que foi citada agora no final, a questão do lixo, da preocupação com o resíduo. E embora o que foi citado pelo presidente, a CONCAP tenha lá seus problemas, a prefeitura, que é responsável pelo repasse, por, enfim, fazer a CONCAP ter meios de andar, o presidente citou a questão do imposto que vem junto com o imposto predial anual, que é a taxa de coleta de lixo, e citou algo que é importante, que é da cidadania e que é verdadeiro. O pouco cuidado que nós todos, que moremos em condomínio ou não, se morar numa rua, tiver casa aqui, casa ali, é a mesma coisa do condomínio, só não tem portão e guarita lá adiante aqui, é a mesma situação. O cuidado que devemos ter ao cuidar desses nossos rejeitos, sabe? E essa é uma questão que tem que ser batida na educação. Tem que ser batida, o senhor sem lembra, dúvida nenhuma. Olha, lembra que a gente sugeriu considero uma campanha aqui para o pessoal quando teve da CONCAP já há algum tempo atrás? Exato. Não se fez. Não fizeram uma campanha educativa. O Gilberto, eu sinto por mim, na verdade eu também sou um relaxado. Sabe por quê? Porque os costumes foram feitos assim. Se você tivesse hoje uma nova, digamos assim, dinâmica, não é, que fosse feito, inclusive, essa cobrança maior por parte daqueles que são responsáveis, nós nos iríamos acostumar muito mais. Hoje eu já boto cinto de segurança, não entro no carro, boto cinto de segurança. Automático, certo? Não é a minha esposa, ela simplesmente, ela briga todo dia, o lixo, não é isso aqui, não é aqui, isso aqui é ali, assim por dentro, certo? E ela tem toda a razão. E a gente não dá bola às vezes. Né? Acontece o seguinte, que isto, gente, está diretamente ligado a uma coisa chamada meio ambiente. Isso. Meio ambiente que foi agora, tivemos aí um congresso universal aí no Rio de Janeiro. Ele está diretamente ligado com a saúde das pessoas. Claro. Que se você viver debaixo de sujeira, você vai ter totalmente problemas. Quer dizer, então é uma coisa que vem encaixando na outra. É limpeza, higiene, saúde, bem-estar e aquela coisa toda. Não é? Você só vai adquirir com essa educação. Falta, inclusive, bom, no meu entender, uma maior participação da escola, principalmente da primária. Pois nós falamos aqui, certo, que a campanha deveria ser dirigida principalmente às crianças. Não é falta. Para elas levarem isso para casa. E simplesmente nós estamos vendo o que, Gilberto? Nos jornais aqui, não é? Nós estamos vendo escolas depredadas, lixo por tudo que é lado, carteira quebrada e assim por diante. Gente, pelo amor de Deus, será que não há uma possibilidade de se manter através da Secretaria da Educação ou dos técnicos, digamos assim, conhecedores melhores sobre como deve ser feita essa informação às crianças? Porque a criança faz por imitação. Claro. Ela faz por imitação, a criatividade dela para destruição é muito pequena, certo? Tanto assim que você bota um cachorrinho ou um gatinho para a criança, ela vai estimar aquele bichinho e vai respeitá-lo. Com certeza. Certo? Com certeza. Queira ou não, se isso é bom ou não, mas de qualquer sorte essa é uma realidade. É verdade. Certo? É verdade. Bom, até o gatinho lá de casa, ele vai fazer as suas necessidades, na caixinha, não é na caixinha, ou então lá num local onde ele busca, onde até ele esconde. Depois, certo? Com certeza. Em compensação, nós não fazemos assim. É verdade. Certo? É verdade. Bom, Gilberto, são muitas as preocupações do condomínio, mas agora nós estamos chegando, recebemos a notícia agora,
pelo jornal, porque condomínio nenhum recebeu essa informação, não é, simplesmente a Casan está aumentando a água 8, tanto, quase 9%, não é, do valor da do taxa. valor da taxa. É mesmo? Não sei quem é que faz, mas eu ainda esta semana vou estar reunido com pessoas que olham isso de perto, e são responsáveis, porque a nossa inflação e a correções, né, e coisa e tal, não chegaram a isso aí, certo? Não, porque nós precisamos fazer investimento. Opa! Não é? Investimento e pagamento de consumo são duas coisas diferentes. Completamente diferentes. Certo? Eu não sei se eu não vou, inclusive, não é, buscar a justiça para haja um esclarecimento melhor disso aqui, mesmo porque você tem, como sempre, você tem muito pouco conhecimento de onde é que vai toda essa quantia de dinheiro. E é uma certo? Empresa que não é feita para ter lucro, é feita para prestar um serviço essencial à população. Não, ela tem que ter lucro, porque senão os diretores não ganham. Não teve ano passado aí que o diretor ganhou X percentual sobre o lucro da empresa? Bom, aí fica difícil, né? É lógico que fica difícil. Não sei se isso ainda continua acontecendo, acho que não. Mas tomara que também não seja. Mas, de qualquer maneira, condomínio. Condomínio chega no dia 15 de junho, lê no jornal, ouve na televisão, na rádio, que vai aumentar a água 8, tanto %. Gente, o condomínio não tem recursos para todo dia estar, buscando novos valores ou alguma coisa parecida. O condomínio, para poder fazer um pagamento desse, ele precisa ter um orçamento aprovado em assembleia. A assembleia do condomínio, certo? Os condomínios que não têm uma reserva, digamos assim, claro, certo? A coisa pega. Sabemos todos nós que no dia 1º de maio, a partir do dia 1º de maio, nós temos o salário dos empregados. Depois, agora, nós temos a água. Daqui um pouquinho vem a energia elétrica, que nós não sabemos em quanto é. E assim por diante, é uma coisa que nos deixa muito preocupados, porque vários condomínios me ligaram, certo? Senhor Alfredo, o que nós vamos fazer? Digo, vocês têm que fazer uma assembleia. Mas como é que nós vamos pagar, fazer uma arrecadação para pagar esses aumentos agora, sem ter passado por uma assembleia? Assembleia, você tem um prazo para convocar a assembleia e para efetivá-la. Então é complicado. Gente, não é, isso aí é uma coisa assim que não passa na minha garganta, não. Eu estou brigando por isso aí, não aceito de jeito nenhum, não é que o poder público tratem os consumidores da maneira como eles estão tratando, e pior, não é? A Casan comunica, colocou assim, lá no jornal, a Casan está comunicando de que ela vai aumentar, não é, ajustar as taxas de água e de esgoto a partir do mês de junho, já com cobrança a partir em julho. É ruim, sabe, Gilberto? É cansativo, é uma coisa assim que, né, às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, por que você fica brigando tanto com isso aí? Mas se eu estou lá como síndico, se eu estou lá como presidente de um sindicato, eu me sinto na obrigação, não é de ir buscar defender essas coisas. Claro. Para que pelo menos se dê uma ordem na casa, porque com essa desordem que está aí, a coisa está pegando. O povo está achando ruim em Florianópolis por causa das obras aqui, na Osmar Cunha e outros mais, por causa do barulho. Gente, isso tudo a população tem que entender que um dia isso tinha que ser feito. Claro. Isso aí eu não concordo de jeito nenhum que critiquem ou alguma coisa parecida. Eu passo ali, eu estou sendo prejudicado também, de uma certa forma, dou voltas e coisas para chegar ao meu local de trabalho, visto que as obras estão ali. Agora,
Daqui um pouquinho vamos ter uma solução? Vamos. Claro. Queiram ou não a nossa cidade, de uma certa forma, em termos de ruas, vias públicas, melhorou bastante. Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, certo? Inclusive a própria visibilidade não é das coisas públicas, não é encarregadas da prefeitura. Desde os últimos 15 anos, Florianópolis mudou. Deu um salto, né? Deu um salto. Tanto que ela é vista aí por todos como uma cidade, não é que todos querem viver e morar nela, né? Verdade. Não é verdade? Fiquem ligados, nós vamos a mais um intervalo, voltamos em seguida. Então, existem tantas outras coisas que precisam ser olhadas, não é para a segurança, não é isso aí. Apoio Cronos e Casas da Água. O câncer da boca acomete mais os homens acima de 40 anos. Os fatores de risco mais conhecidos para este tipo de câncer são o cigarro e bebidas alcoólicas. A associação entre cigarro e bebidas alcoólicas aumenta muito o risco para o câncer da boca. Pesquisas comprovam que o vírus HPV está relacionado a alguns tipos de câncer da boca. A exposição ao sol representa um risco para o câncer dos lábios. Observa-se em pacientes com câncer de boca uma higiene bucal deficiente e uma dieta pobre em proteínas, vitaminas, minerais e rica em gorduras. Os sinais que devem ser observados são lesões na cavidade oral ou nos lábios que não cicatrizam por mais de 15 dias, manchas, placas vermelhas ou esbranquiçadas na língua, gengivas, céu da boca, bochecha, caroço no pescoço e rouquidão persistente. Nos casos mais avançados, observa-se dificuldade de mastigação e de engolir, dificuldade na fala e sensação de que há algo preso na garganta. Previna-se, cuide-se, você é o seu maior patrimônio. Para mim, sustentabilidade é garantir o sustento de catadores de materiais recicláveis no mundo, reciclar. Garantir que essas pessoas que vivem catando lixo se sustentem sem preconceito nem algum. Eu sou catadora de materiais recicláveis. Com o aterro de Gramacho, nós tivemos uma oportunidade de ser educador ambiental, está orientando as pessoas o que é reciclável e o que não é. Mostrar para a sociedade que, através de consumos, tem pessoas que vivem do que eles jogam fora. Do que a sociedade rejeita, nós sobrevivemos. E bem. Passarinho tá cantando, passarinho tá cantando, passarinho tá cantando, passarinho tá cantando. Na verdade, o perdão... Para o mundo todo comprometido. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Nosso condomínio hoje, programa para Cronos e Casas da Água, uma produção e responsabilidade do Sindiconde, que está à disposição de vocês no edifício 6A Center, sobre a loja Bloco B, Osmar Cunha 183. Você que quer escrever, o CEP é 88015-100. Telefone 33338677, código de área 48. Notícias do dia no Clube do Imóvel, toda sexta-feira. Informações e notícias também sobre condomínios por conta do Sindiconde. E mensalmente no jornal Fique Esperto. E-mail sindiconde@gmail.com. O senhor tinha no intervalo conversado e citado também, não sei se é agora que vai falar, sobre banheiros públicos. Gilberto, vamos falar assim,
veja bem, isso ainda está muito ligado à limpeza, Com à certeza, higiene, à saúde. Não é a saúde, não é? E, de um modo geral, o governo, a prefeitura não consegue fazer, o governo não consegue fazer, então cria-se uma lei que todos os edifícios em construção e a serem construídos na nossa cidade tenham acesso público. Edifícios comerciais tenham um banheiro não é, para acesso público. Que nós temos um lá no CEISA Center, olha, vem gente da Praça 15, vai lá no CEISA Center para usar o nosso banheiro. E é pago? R$1. Mesmo preço do público. Hein? Mesmo preço do banheiro público. Mas o Gilberto, só que o nosso banheiro é um senhor banheiro, em banheiro, termos de higiene, limpeza e tantas coisas mais. É um banheiro europeu. Não custa mais, meu Deus, custa tão pouco para as construtoras, elas se conscientizarem de que isso aí é um chamarisco, inclusive comercial. Com certeza. Que isso aí faz bem para toda uma sociedade, para todo consumidor. Porque é muito desagradável aquele condômino que tem lá um escritório de advocacia, que seja um consultório médico, seja ele o que for, uma empresa de contabilidade, ou simplesmente um dentista. Não é? Doutor, o senhor me empresta o seu banheiro? Eu estou precisando de um banheiro e aquela coisa toda. Não, isso é horrível, gente. Vamos começar a educar um pouco mais esse povo. Não é? Você já imaginou que bem faria para Florianópolis saber, não é, que Florianópolis não tem problemas de banheiros públicos para o uso público? Então, isso aí é uma das coisas que eu vou brigar junto com os próximos candidatos aí à eleição, um comprometimento, não é, de uma lei que determine isso aí. Sabia, né, que nas praias também, na época da temporada, é um pavor, né? É um pavor. Porque não tem banheiro, não tem onde lavar. E esse pipi móvel que tem aí, isso é uma coisa anti-higiênica, sem comentário. Não é verdade? É verdade. Mas ele ainda é uma melhor saída do que nada. Do que nada. Do que a árvore ou o poste ali, né? Do que a árvore e o poste, certo? Então, isso aí é uma coisa. E o acesso do paraplégico ou do cadeirante à entrada dos condomínios? Isso é obrigado por lei? Ela é, mas ela não é respeitada. O respeito é muito pequeno. Então, gente, os condomínios que puderem já devem, inclusive, criar umas pequenas rampas para facilitar a entrada, que cada dia nós estamos vendo mais pessoas com a necessidade disso aí. É certo? Verdade. Tá, vocês veem aqueles ônibus lá em Curitiba e coisa e tal, funcionam muito bem. O nosso aqui funciona assim, vamos dizer, na gíria, na meia boca, certo? E isso aí é uma necessidade pública, gente. Né? E nós vamos bater nisso aí também, certo? Porque os condôminos, quantos deles se queixam de que eles não têm determinados acessos dentro dos condomínios porque eles não têm como andar e sim só usam cadeira de roda. Nós lá no CEISA, inclusive, compramos cadeira de roda e colocamos à disposição do público que venha aos consultórios, ele sai do carro dele, vai até o consultório numa cadeira de roda do condomínio. Olha que maravilha. Certo? E depois ele nos é devolvido e isso aí facilita bastante. Com certeza. Facilita para o doente e facilita para o médico, inclusive aquele que vai atender. Então, eu tenho essa pretensão, certo, Gilberto, nos próximos candidatos, tomara que eu não me decepcione, né, mas que isso aí comece conversar, debater, discutir. A criar, porque isso precisa começar um dia. Claro. Tudo começou um dia, certo? Toda grande caminhada é um primeiro passo, né? Exatamente. Então, vamos ver se nós conseguimos fazer isso daí. Então, haveria um encontro que o Sindiconte pretende fazer, possivelmente na sede do Sindiconte, com um determinado número de candidatos à vereança.
E também a prefeitura, como é que... Para que ali seja... Gilberto, nós sabemos perfeitamente que nós temos vários candidatos que são, digamos assim, que têm condições de serem eleitos. Claro. Certo? Nós temos aí 3 candidatos a prefeito que têm condições de ser eleito. Dificilmente seria uma outra pessoa, por causa das coligações políticas, essa coisa toda que nós conhecemos bem. Certo? A mesma coisa acontece com os vereadores. Então nós sabemos que tem vários vereadores que esses aí vão ser eleitos. Claro. Isso aí já é natural. Agora, eles vão ter que ser eleitos com maior comprometimento. Conversar com eles, passar as necessidades, anseios, as falhas e tal. Eu não vou sair atrás de condomínios e de condôminos e dizer, olha, vocês votem fulano, beltrano e ciclano. Não. Mas eu quero que eles votem com pessoas comprometidas com os condomínios. Que vão fazer certo? Porque projetos. Esses aí, eles teriam benefício próprio, certo? E veja que isso aí traz um benefício muito abrangente. Claro. E sob todos os aspectos. Não vou abrir mão disso aí. Bom, ainda falando um pouco da situação que nós temos hoje, criou-se, eu não sei quando, mas eu recebi... Tem aqui, ó, quer ver? Foi criado por Aqui, ó, aqui. Pode ler, faz favor. Aqui, ó. Foi criada pela Lei Complementar 484, de 4 de janeiro de 2010, a AGESAN. A AGESAN é a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do nosso estado de Santa Catarina. Ela é uma autarquia de regime especial com autonomia decisória, administrativa, orçamentária e financeira. Com essas condições, é permitida à AGESAN total independência e transparência na atuação e relacionamento com o poder concedente, com as prestadoras de serviço e com a sociedade. E ela tem, diz aqui inclusive nesse folder, poder de polícia. Ela tem assim, ó, das finalidades: regular, controlar, fiscalizar com poder de polícia os serviços públicos de abastecimento d'água e esgotamento sanitário, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana no estado de Santa Catarina. Eu acho que aqui está a criação e aqui está a finalidade. Se o senhor quiser que eu leia mais alguma coisa. Eu recebi a visita de pessoas que estão ligadas à AGESAN. Não sei de que maneira que elas estão ligadas, mas de qualquer sorte, foram elas que me transmitiram a existência dessa AGESAN, que é pouca gente que sabe dessa AGESAN. Novinha, tem 2 anos. Mas, de qualquer maneira, é uma agência reguladora, como é uma Anatel, ANEEL e outras mais, certo? E essa agência reguladora, ela está aqui em Florianópolis, com a responsabilidade dessa que você já leu, aqui no estado de Santa Catarina, e eu entrei em contato, então, com o presidente com o diretor regional dessa agência, e eu o convidei para vir aqui no nosso programa, certo? E eu acredito que ele virá, não tenho toda a certeza, mas acredito que ele virá, para ele fazer aqui uma explanação, certo? Do que é a AGESAN, o que a AGESAN pode ajudar, não é só fiscalizar e multar ou alguma coisa isso para não, claro. Ela tem até esses poderes, me parece. Sim, tá, certo? Tem. Está escrito aqui. Mas, de qualquer maneira, nós precisamos buscar, então, entrar naquilo que nós falamos agora há pouco. Na área da orientação, não é? E de uma orientação obrigatória, principalmente onde? Nas escolas. Claro. Trazer já o hábito desde pequenininho. Quantas vezes, não é, aquele pai está andando de carro e coisa e tal, levando o filho à escola, e o guri diz assim: pai, olha, o cinto.
A criança se conscientizou da importância do cinto de segurança, como ela está se comportando hoje em uma série de coisas que ela está vendo que ela já está diferenciando o certo do errado. Claro. Uma coisa que me deixa bastante assim, decepcionado, vamos assim dizer, que a grande maioria, e eu sou um deles, que não sei dos resultados práticos do grande encontro mundial que houve no Rio de Janeiro. Realmente, as publicações são muito técnicas, as publicações são, um grupo é contra, outro é a favor, outro está lá fazendo greve, outro está lá fazendo... Nós não sabemos, nós acabamos não sabendo... O que vão fazer, né? O que vão fazer, que prazo vão fazer, qual realmente o resultado esperado dessa situação. Eu fico bastante... Olha, eu leio bastante, sabe? Eu também. Não é? E mesmo com as revistas mais especializadas, assim, como não vou citar nomes, mas nós temos aqui nas nossas bancas, semanalmente revistas informativas, e que mesmo lendo aqui essas matérias, você entende muito pouco. É verdade. Aquilo ali é feito para pessoas só da área muito técnica, para dizer, olha, isso aí é isso, é aquilo. Certo? É incrível, então você, né? É incrível, né? Então, sabe, veio o presidente dos Estados Unidos, não veio, mas mandou lá Hillary Clinton, né? E estava representado, queira ou não. Claro. Não é obrigado, o presidente da República não pode estar em tudo que é lugar. Claro que e principalmente nas questões hoje que na América do Norte estão, não é, correndo atrás dos votos para as próximas eleições, né? E assim por diante. E eu não vejo nenhum desmérito em um presidente ou outro não vir, certo? O caso da Alemanha, o caso dos Estados Unidos e mais alguns, mas mandaram seus representantes. A nossa preocupação, aqui, para o nosso dia a dia, o que vai acontecer, o que nós podemos, o que nós não podemos, ela está muito, digamos assim, vaga, difícil de ser, inclusive, entendida. Você olha, vê, não é inclusive nossa nova lei florestal, aí também não se entende direito. Você já entendeu ela bem? Não, porque ficou uma história, foi aprovada uma, foi vetada a outra, a Câmara fez emenda, foi para o Senado, voltou para a Câmara, da Câmara foi para a sanção. E nós até agora não estamos sabendo exatamente se vai ser o que é o certo, o que é o errado e assim por diante. Imagina, o Gilberto, nós que temos aqui a faculdade e a digamos, facilidade, o benefício e a facilidade da leitura, da comunicação. Isso. Imagina aquele camarada que está lá no fundo de uma fazenda, de um pequeno sítio, alguma coisa assim, repente recebe uma fiscalização, não, o senhor está multado e não sei quanto. Por causa porque o senhor usou o terreno indevidamente. Botou umas margaridas ali, plantou umas roseiras e umas margaridas. Sem saber exatamente como é. Nós vamos para o intervalo, já explodimos o tempo e voltamos rapidamente para o nosso bloco final. Aguardem. Então, existem tantas outras coisas que precisam ser olhadas, não é para a segurança, e não é isso aí. Apoio Cronos e Casas da Água. Existem alimentos que contêm níveis significativos de agentes cancerígenos. Os conservantes nitritos e nitratos, usados em alguns tipos de alimentos, como picles, salsichas e outros embutidos, e alguns enlatados, se transformam em nitrosaminas no estômago. As nitrosaminas, que têm ação carcinogênica potente, que geram o câncer,
são responsáveis pelos altos índices de câncer de estômago observado em populações que consomem estes alimentos com estas características de forma abundante e frequente. Já os defumados e churrascos são impregnados pelo alcatrão, proveniente da fumaça do carvão, o mesmo encontrado na fumaça do cigarro e que tem ação carcinogênica conhecida. Você pode usar esses alimentos, entretanto deve cuidar para que não seja muito frequente o uso. Deve cuidar para que não seja em grande quantidade. Preste atenção na sua alimentação. Cuide-se. Viva melhor. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Nós já estamos começando o último segmento. Nós, às vezes, a gente não respeita bem o horário dos blocos, porque os assuntos vão se sucedendo e os raciocínios não podem ser atorados. Esquecidos. Não pode ser atorados, assim, ó, para aí, pensa depois, porque eu vou para o intervalo. Não. Até porque os nossos intervalos, você sabe, são intervalos inteligentes, são intervalos sociais, trazem informações das mais diversas do intervalo. Nosso intervalo é diferente, né? Traz informações de médico, traz pilates, traz outras dicas, traz informações sobre meio ambiente. É um intervalo, na sua grande maioria, super aproveitável. E os nossos apoiadores, Cronos e Casa da Água, sabem disso e estão aqui firmes apoiando o nosso condomínio hoje para o Sindiconte. O presidente Alfred Heimann começa agora já a encaminhar, né, para o nosso encerramento. O tempo voa, né? Eu estive lá no Carloto esses dias, foi onde o senhor comprou ali naquela esquina ali da Caixa, ali, no Seiza Center, ali naquela travessa que estão reformando. E eu falei para ele, senhor Alfred... Conselheiro Jerônimo Coelho. Isso, Jerônimo Coelho quase com o Felipe Schmidt. O seu Alfred quer devolver o relógio, porque sempre que ele vai fazer o programa, o relógio anda mais ligeiro. Anda depressa demais. Anda muito depressa. Bom, gente, a gente teria muito que falar. Temos que insistir muito. Mas eu quero dizer para você, condômino, você síndico, você usuário, não é de condomínio, você é um dos grandes responsáveis para que as coisas funcionem. Verdade. Para que você não produza o lixo. Não é para que você respeite os locais, principalmente, onde você vai despejar as coisas. É uma guiba de cigarro no chão. A maneira de... um papel que se jogue na rua, ou uma casca de laranja, ou qualquer coisa parecida. Não é possível. Nós precisamos nos educar. Lá na Europa, hoje existem multas que não têm mais tamanho quando alguém faz isso. Não, lemos no jornal outro dia que atrás, e é uma realidade, atrás do nosso mercado público é uma imundície, não é? O lixo que se produz ali, ou se tira com mais tempo. Se o poder público não tem condição de fazer, exija daquele produtor do lixo que ele leve esse lixo para um determinado lugar, mas não para um lugar como nosso mercado público. Claro que não. Nosso mercado público tem que ser é um patrimônio, né? Não só um patrimônio, mas ele tem que ser um exemplo para uma cidade. Claro. Não é como a nossa. Então, gente, vamos caprichar, vamos ajudar, vamos fazer. Não custa tanto. É uma questão mais de se habituar e a respeitar aquilo que é dos outros e aquilo que nós podemos ajudar o poder público, principalmente em manter a cidade limpa, para que nós tenhamos também uma melhor saúde. Mas, Gilberto, é tão grave essa situação
que se você olhar para os hospitais, gente, o que tem de sujeira nos hospitais, não é que se fala muito aí no hospitalar, como é que é? Lixo hospitalar. O lixo hospitalar, não, mas doenças hospitalares. Sim, as infecções hospitalares. Essa coisa toda. Isso tudo está atrás da falta de uma educação maior em termos de higiene, de higiene no manuseio das coisas. E destinação, né, daquelas coisas todas hospitalares, né, as sobras, agulhas, injeções, luvas. Bom, isso aí então é uma outra coisa que nós temos aqui, um recolhimento do lixo hospitalar nos condomínios, certo? Que os condôminos pagam, inclusive, em separado, isso aí, isso não se mistura com o lixo do condomínio, de um modo geral, certo? Isso já ajuda bastante. É verdade. Mas tudo isso tem um custo. E esse custo precisa ser bancado por alguém. Claro. Eu não posso culpar, digamos assim, o poder público e exigir de que ele faça tudo. Aquele camarada, aquela farmácia, aquele médico, ou que ele fez o uso daquilo ali, ele percebeu um salário, ele percebeu um valor, certo? Que tem que estar incluído também o descarte do sujo. Claro. Não é verdade? Então, mais uma vez pedindo a todos que vocês façam o possível, denunciem, não é, aqueles que não colaboram, os síndicos façam campanha, digamos assim, campanha de limpeza dentro dos condomínios, porque vai trazer o benefício, vai ser exclusivamente de vocês mesmos. Era isso, mestre? Era isso. Você então já sabe que até hoje, você estava me perguntando, eu até hoje estou meio triste, sabe? Pois é. Hein? Mas agora ficou alegre com a vitória da Itália, né? Não sei o que aconteceu com a Itália, mas em todo caso, Ganhou. Hein? Ganhou na Eurocopa. A Itália ganhou da Alemanha? Ganhou. Viva a Itália! Tutti buona gente! Eu sou um fervoroso torcedor da Itália. Está indo para a final com a Espanha. Está indo para a final com a Espanha. Na próxima quinta-feira, se Deus quiser, nós tivermos aqui essa pessoa aqui, esse presidente da AGESAN, né? Da fiscalização aqui. Diretor-geral. Da AGESAN. Regional. Aí nós já sabemos quem é o campeão do mundo. Com certeza. E é campeão da Europa. E também do Corrimão. Você saber se o Corrimão vai engolir aquele... Boca Juniors. O Corrimão engole o Boca, não tem dúvida. Olha só, aí as apostas estão feitas. Você pode fazer os seus questionamentos, pode mandar o seu palpite também, não tem problema, para o sindiconde@gmail.com. O Gustavo não vai entender nada, olha aqui, pai. Mandaram umas apostas aqui, estão dizendo que olha aqui, não sei o que e tal, mas aí Mas antes de mais nada é Brasil, né? Claro, é o time do Brasil e o time do Brasil. Nós todos temos que juntar as mãos. Pelo Brasil. Pelo Brasil, com certeza. Certo? Isso aí, sem dúvida alguma. Abraços a você e agradecimentos ao assinante da NET e a você, internauta, que nos acompanhou. O nosso condomínio hoje para Cronos e Casa da Água fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Apoio Cronos e Casas da Água.